Capítulo 42. Depois me trouxe ao átrio exterior que dava para o norte e me levou à câmara que estava diante do espaço aberto que sobrava em frente do edifício para o norte. Defronte da porta do norte, seu comprimento era de 66 metros e a largura de 33 metros. Diante dos 13 metros e 20 centímetros que havia no átrio interior e em frente do ladrilho que havia no átrio exterior, estavam as galerias, uma em frente das outras, em 3 andares. E diante das câmaras havia um corredor de 6 metros e 60 centímetros de largura para dentro, com uma via de entrada de 66 centímetros e suas portas davam para o norte. As câmaras mais altas eram mais estreitas porque as galerias tiravam delas mais espaço que das baixas e das do meio do edifício, porque estavam em 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Portanto, eram mais estreitas que as de baixo e as do meio, comparando do chão. O muro que estava fora, em frente das câmaras para o átrio exterior, diante das câmaras, tinha 33 metros de comprimento, porque o comprimento das câmaras do átrio de fora era de 33 metros, e diante da fachada do templo havia 66 metros, e debaixo das câmaras estava a entrada ao lado oriental, quando nela se entrava desde o átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o oriente, defronte do espaço aberto e diante do edifício, havia câmaras, com um corredor diante delas, semelhante ao das câmaras que estavam para o norte, tanto seu comprimento como sua largura eram os mesmos, assim com todas as suas saídas e toda a sua disposição com suas portas. Assim também eram as portas das câmaras que davam para o sul. Havia uma porta no começo do corredor que estava em frente do muro ao lado oriental para quem entrava nas câmaras. E me disse: as câmaras do norte e as do sul, que estão diante do espaço aberto, são câmaras santas, nas quais os sacerdotes que se achegam ao Senhor comeram as santas ofertas. Ali porão as ofertas santas, a oferta e a expiação e o sacrifício pelo pecado, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do lugar santo ao átrio exterior, mas ali deixarão as vestes com as quais ministram, porque as santas porão outras vestes e assim se achegarão ao que pertence ao povo. Acabando as medidas da casa de dentro, fez-me sair pelo caminho da porta que olhava para o oriente e o mediu todo ao redor. Mediu o lado oriental com a régua de medir 1.500 metros ao redor, mediu o lado norte 1.500 metros ao redor, mediu o lado sul os mesmos 1.500 metros, rodeou o lado ocidental e mediu 1.500 metros. Mediu pelos 4 lados, tinha um muro todo ao redor de 1.500 metros de comprimento e 1.500 metros de largura para fazer a separação entre o santuário e o lugar profano. A glória do Senhor vem ao templo. Capítulo 43. E me levou à porta que olha para o oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do oriente, e o som era como o som de muitas águas, e a terra resplandecia por causa de sua glória. O aspecto da visão que vi era como aquela visão que vi quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como a visão que vi junto ao rio quebrar, e me prostrarei sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pela porta que dava para o oriente, e me levantou o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia a casa.
As leis do templo. Ouvi alguém que me falava da casa e se pôs junto a mim um varão e me disse: Filho do homem, este é o lugar de meu trono, o lugar onde colocarei a planta de meus pés, no qual habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre e nunca mais profanará a casa de Israel meu santo nome. Nem eles, nem seus reis, com suas fornicações e com os cadáveres de seus reis e seus lugares altos. Pondo eles seu umbral junto a meu umbral e seu contraforte junto ao meu contraforte, havendo só uma parede entre mim e eles, e contaminarão meu santo nome com as abominações que cometeram por isso, os consumi em meu furor. Agora lançarão longe de mim suas fornicações e os cadáveres de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O altar. Tu, filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa para que se envergonhe de seus pecados e que meçam um modelo, e se envergonhem de tudo o que fizeram. Faz ele entender o desenho da casa, sua disposição, suas saídas e suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus preceitos, e todas as suas configurações, e todas as suas leis, e coloque-os desenhado diante de seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus preceitos, e as coloque em prática. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte todo o seu termo, ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Estas são as medidas do altar: fundo será de 66 centímetros, e a mesma largura e sua borda junto à sua extremidade, ao redor em torno de 22 centímetros. Esta será a base do altar, e desde a base sobre o chão até a seção inferior será de 1,30 m e a largura de 66 centímetros, e desde a seção menor até a seção maior será de 2,60 m e a largura de 66 centímetros. A lareira do altar será de 2,60 m e saindo da ladeira para cima haverá 4 chifres. E o altar terá cerca de 8 metros de comprimento e 8 metros de largura, quadrado em seus quadrados lados. A seção terá pouco mais de 9 metros de comprimento e pouco mais de 9 metros de largura em seus 4 lados, e a borda ao redor dela será de 33 centímetros. O fundo dela será de 66 centímetros ao redor, e seus degraus olharão para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: estes são os estatutos do altar no dia em que for feito para oferecer holocausto sobre ele e para espalhar sobre ele o sangue. Aos sacerdotes levitas que são da linhagem de Zadok, que se achegam a mim para ministrar ante a mim, diz o Senhor Deus, lhe darás um bezerro para expiação. Tomarás o seu sangue e porás nos 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da seção e sobre a borda em roda, assim o purificarás e o expiarás. Depois tomarás o bezerro da expiação e será queimado na dependência da casa designado fora do santuário. No segundo dia, oferecerás um bode sem defeito para expiação, e purificarão o altar como purificaram com o bezerro. Ao acabares de expiar, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho sem mancha. E os oferecerás diante do Senhor, e os sacerdotes lançarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás um bode cada dia para oferecê-lo em expiação pelo pecado. Também prepararão para o sacrifício o bezerro e um carneiro sem mancha do rebanho. Durante 7 dias farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Acabado esses 7 dias, do 8º dia em diante, os sacerdotes
sacrificarão sobre o altar vossos holocaustos e vossas ofertas de paz, e sereis por mim aceitos, diz o Senhor Deus. A reforma dos ministérios no santuário, capítulo 44. Depois me fez voltar para a porta exterior do santuário, a qual olhava para o oriente e estava fechada. Então me disse o Senhor: esta porta está fechada, não se abrirá, nem entrará por ela nenhum homem, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, estará, portanto, fechada. Quanto ao príncipe, por ser ele príncipe, ele se assentará ali para comer pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá por esse mesmo caminho. Depois me levou para a porta do norte diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encherá a casa do Senhor, e me prostrarei sobre meu rosto. Disse-me, Senhor: Filho do homem, atenta e olha com teus olhos e ouça com teus ouvidos o que eu vou falar contigo sobre todos os estatutos da casa do Senhor e todas as suas leis, e atenta às entradas da casa e todas as saídas do santuário. E dirás aos rebeldes à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: basta de todas as vossas abominações, ó casa de Israel, de trazer estrangeiros incircuncisos de coração e de carne para estar em meu santuário e para contaminar minha casa, quando me ofereceis meu pão, a gordura e o sangue, e que invalidaram minha aliança para aumentar vossas abominações, e não guardastes as ordenanças acerca de minhas coisas santas, mas pusestes estrangeiros como guardas dos preceitos em meu santuário, conforme vosso capricho. Assim diz o Senhor Deus: nenhum filho de estrangeiro dentre todos os filhos de estrangeiros que estão entre os filhos de Israel, incircunciso de coração e incircunciso de carne, entrará em meu santuário. E os levitas que se apartaram de mim quando Israel se desencaminhou de mim, indo atrás de seus ídolos, levaram sua iniquidade. Servirão em meu santuário como porteiros às portas da casa e serventes na casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício pelo povo e estarão diante deles para o servir. Visto que os serviram diante de seus ídolos e foram para a casa de Israel por tropeço de maldade, portanto, levantei minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e eles levaram sobre si sua maldade. Não se achegarão a mim para me servir como sacerdotes, nem se chegarão a nenhuma de minhas coisas santas, minhas coisas santíssimas, mas levarão sobre si sua vergonha e as abominações que cometeram. Colocá-lo-eis como guardas encarregados da custódia da casa para todo o serviço dela e para tudo o que nela se fazer. Os sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, filho de Zadok, que cumpriram meu ministério no santuário, quando os filhos de Israel se apartaram de mim, eles se achegaram para ministrar diante de mim e estarão diante de mim para me oferecer gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão em meu santuário e se achegarão à minha mesa para me servir e se achegarão de meu ministério. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, vestirão vestes de linho, não levarão sobre eles lã quando ministrarem nas portas do átrio interior e dentro da casa. Levarão sobre suas cabeças turbantes de linho e calção de linho sobre seus lombos. Não se cingirão de coisas que lhe façam suar. Saindo ao átrio exterior, ao povo tirarão de sobre si as
vestiduras com que ministraram e as deixaram nas câmaras do santuário, e vestirão outras vestes para não santificar o povo com suas vestes, e não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo crescer, mas tão somente o cortarão. Nenhum dos sacerdotes beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não tomará por mulher a viúva nem a repudiada, mas tomará a virgem da linhagem da casa de Israel, ou a viúva que seja viúva de sacerdote. Ensinarão o meu povo a fazer diferença entre o santo e o profano, e a que saibam discernir entre o limpo e o impuro. Quando houver pleito, eles estarão para julgar. Julgarão conforme meus preceitos e guardarão minhas leis e meus estatutos em todas as minhas festas solenes e santificarão meus sábados. Não se achegarão a morto algum para se contaminar, mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, e não tem marido, poder-se-ão contaminar. Depois de sua purificação, se-lhe-ão contados 7 dias. E no dia em que entrar no santuário, no átrio interior, para ministrar no santuário, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus. Isso lhe será por herança. Eu serei sua herança, não lhe darei possessão em Israel, eu sou sua possessão. Comerão a oferta, a expiação e o sacrifício pelo pecado, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta reservada de toda coisa, de todas as vossas ofertas, será dos sacerdotes também. Também dareis ao sacerdote as primícias de todas as vossas massas, para que repouse a bênção em vossas casas. Os sacerdotes não comerão nenhuma coisa morta de si, mesmo nem desgarrada, tanto de aves como de animais. Capítulo 45. Quando repartires a terra em herança, apartareis uma porção para o Senhor, que lhe consagrareis na terra de 65.000 metros de comprimento e 30.000 de largura. Isto será santificado em todo o seu território ao redor. Será para o santuário 1.500 metros de comprimento e 1.500 metros de largura, enquadrado ao redor, e 33 metros em redor para seus êxidos. E dessas medidas, medirás em comprimento 65 metros e em largura 30.000. Neste espaço estará o santuário, que é um lugar santíssimo. É uma porção santa da terra, será para os sacerdotes ministros do santuário, que se achegaram para ministrar ao Senhor, e servirá de lugar para as suas casas e como recinto sagrado para o santuário. Também 65.000 metros de comprimento e 30.000 metros de largura, que será para os levitas, ministros da casa, como possessão para si, com 20 câmaras. Para a propriedade da cidade darei 5.000 de largura e 25.000 de comprimento ao lado, e paralelamente ao que fora separado para o santuário, será para toda a casa de Israel. A parte do príncipe. E a parte do príncipe estará junto ao que foi separado para o santuário de um e de outro lado, e junto à possessão da cidade, desde a extremidade ocidental até a extremidade oriental, e o comprimento corresponderá a uma das porções desde o limite ocidental até o limite oriental da terra. Isso será a sua possessão em Israel, e nunca mais meus príncipes oprimiram meu povo, mas darão a terra à casa de Israel conforme suas tribos. Assim diz o Senhor Deus:
Bastai, ó príncipes de Israel, deixai a violência e a rapina, fazei juízo e a justiça, tirai vossas exações de sobre meu povo, diz o Senhor Deus, terei balanças justas, medidas justas e peso justo. A balança e a medida terão capacidade equivalente, de maneira que a balança contenha a 10ª parte de um barrilete, e a medida da 10ª parte de um barrilete, conforme o barrilete será a sua medida padrão. E o peso padrão será de 12 gramas, 20 pesos e 5 pesos mais 15 pesos será a vossa mina de 720 gramas. Essa será a oferta que separareis, a 6ª parte da balança por cada barrilete de trigo e a 6ª parte da balança por cada barrilete de cevada. A porção fixada para o azeite, uma vaso de azeite, será a 10ª parte de um vaso por cada tônel, que equivale a 10 vasos, ou seja, um barrilete, porque 10 vasos são um barrilete. E uma cordeira do rebanho, uma por cada 200 das engordas de Israel, para sacrifício e para o holocausto e para ofertas de paz, para expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra estará obrigado a dar esta oferta para o príncipe de Israel, mas o príncipe se encarregará de dar o holocausto, o sacrifício e a libação nas festas, nas luas novas, nos sábados e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele disporá a expiação, a oferta, o holocausto e as ofertas de paz para fazer expiação pela casa de Israel. Ofertas no início do ano. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem defeito e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue da expiação e porá sobre os postes da casa e sobre os 4 ângulos do altar e sobre os postes das portas do átrio anterior. Assim farás ao 7º dia do mês para os que pecaram por erro ou ignorância, e farás expiação pela casa. Ofertas na Páscoa. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias, comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe oferecerá por si mesmo e por todo o povo da terra um bezerro pelo pecado. E nos 7 dias da festa solene, oferecerá em holocausto ao Senhor 7 bezerros e 7 carneiros, sem defeito em cada um dos 7 dias, e pelo pecado um boi a cada dia. E com cada bezerro oferecerá a oferta de 37 litros, e também com cada carneiro outros 37 litros, e por cada 37 litros, por pouco mais de 6 litros de azeite. No 7º mês, aos 15 dias do mês, na festa, fará como nesses 7 dias, quando a expiação, assim como o holocausto, quanto ao presente, assim como o azeite.